Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto. Nós vamos trazer um dossiê completo sobre a Groenlândia e o cristal Atlante. O tabuleiro se fecha. Loirão, as Américas e o recuo do dragão, da Xin. Os sinais já não são isolados. Eles formam um desenho claro. Loirão avança com uma política inflexível de contenção geopolítica, tratando o Ocidente como prioridade absoluta, demarcando sua área de influência e poder. E, sobretudo, as Américas, sim, todas as Américas, América do Norte, América Central e, sobretudo, América do Sul. Com um espaço estratégico inegociável. Aliás, teve uma declaração recente do Marcos Rubio, que ele foi bem incisivo com relação a isso. A descertificação de aeronaves canadenses, que aconteceu há pouco, 50%, isso. E a ameaça de tarifas de 50%, a pressão direta sobre Cuba também, e países que abastecem de petróleo, e o bloqueio da presença da China no canal do Panamá, fazem parte da mesma lógica, controle do hemisfério e ruptura de influências externas. Inclusive, o Loirão fez um pronunciamento também na sua rede social, está aqui na tela para vocês, como vocês podem perceber, e Loirão declara emergência nacional, é algo urgente, para ontem, contra a ilha caribenha, que vocês conhecem muito bem. E autoriza tarifas a países que fornecem petróleo à ilha, dificultando e ampliando o cerco contra países que tenham viés anti-águia, anti-americano nas Américas. Isso faz parte da doutrina Monroe 2.0, ressuscitada pelo Loirão. E está aqui uma matéria que é importante a gente compartilhar aqui, que condiz com o assunto. Contrato chinês do Canal do Panamá é considerado inconstitucional. Vitória para a doutrina Douro, que é uma mistura de Loirão com Molo. Pois é. Mais uma grande derrota para o interesse da China no hemisfério ocidental. Então o Loirão já está deixando bem claro. Xichao, aqui nas Américas, quem dá as cartas sou eu. Então você vai ficar ali limitado, reduzido ao seu território de influência geopolítica ali no sul da Ásia. E Loirão deixou isso mais do que evidente com esta ação. E mais de uma vitória para a doutrina de Loirão. A Suprema Corte do Panamá acaba de emitir uma decisão final, e ela é irredutível, ou seja, não tem como voltar atrás. Decisão final, não dá para ser revogada, anulando a renovação do contrato de subsidiária da CK Hudson de Hong Kong para operar 2 portos no Canal do Panamá em um caso histórico muito aguardado, motivado por alegações de inconstitucionalidade e irregularidades financeiras. O Tribunal Superior constatou irregularidades na prorrogação de 25 anos da concessão otorgada em 2021. E essa notícia, quem deu esse furo de notícia foi o Zero Red. Pois bem. E, obviamente, que nada disso ocorre no vácuo, ocorre por um acaso. A China enfrenta um colapso demográfico estrutural, para quem não sabe. Inclusive, especialistas dizem que daqui a alguns anos a China vai reduzir a sua população em 1/3, menos que isso até, né? Em 1/3, vai ser reduzida para 500 milhões de habitantes. Por quê? Por causa da política de redução populacional. O governo está tentando voltar atrás, mas é tarde demais. O estrago já foi feito. Décadas da política do filho único, somadas ao custo de vida elevado, sim, e a urbanização acelerada, produziram um efeito irreversível. Não tem volta mesmo.
menos nascimentos, força de trabalho em retração e um sistema previdenciário sob pressão crescente, prestes a explodir. Por quê? Porque a China tem uma população de idosos muito alta e não tem reposição. Ou seja, não tem força de trabalho jovem para repor o mercado de trabalho. Isto é a receita da destruição civilizacional, como bem alertou Elon Musk. Muitas pessoas falaram que não, imagina, que isso. Pois é, a China é um exemplo claro que a questão da natalidade é algo essencial, fundamental. Tanto é que a própria Rússia hoje está incentivando, dando dinheiro para as pessoas terem filhos. Mesmo com incentivos tardios, agora já é tarde demais. Subsídios, flexibilização e campanhas estaduais, fazendo campanha, por favor, façam filhinhos, porque senão o país irá sucumbir, mas agora é tarde demais. Flexibilização e campanhas estatais de taxa de natalidade continuam em queda. O estrago está feito. Esse encolhimento humano se traduz diretamente em perda de tração econômica, porque isso afeta diretamente a economia do país. Militar e também geopolítica. A China tende a se apequenar no Ocidente e se conformar com uma esfera de influência mais restrita ao sul da Ásia, abandonando ambições expansivas no hemisfério ocidental. E agora, com esta decisão da Suprema Corte do Panamá, a coisa ficou muito mais complicada para o Xixao, convenhamos aqui. Pois é. O impacto da política do filho único. Aqui vou dar dados oficiais para vocês. Vigorando desde 1979 a 2015, isso simplesmente acabou com a nação. Essa é a receita da destruição civilizacional. A política evitou centenas de milhões de nascimentos, mas gerou um desequilíbrio de gênero. Mais homens que mulheres. E uma base demográfica envelhecida. Mesmo com a permissão para 3 filhos desde 2021, a taxa de fertilidade caiu para cerca de 1 em 2025. Muito abaixo do nível de reposição, que seria de 2,1. Pois é. Então, nada pode substituir. Você pode ter dinheiro, você pode ter riqueza, mas se você não tiver o fator humano, você estará fadado ao fracasso. Você irá falir. E é isso que está acontecendo com a China. Custo de vida e urbanização. O alto custo de vida nas áreas urbanas, incluindo habitação, educação e saúde, inibe os casais de terem mais filhos. A competição intensa no mercado de trabalho e as longas jornadas de trabalho, cultura 996, tornam a criação de filhos um grande fardo financeiro e emocional. Envelhecimento e força de trabalho, cerca de 23% da população, 320 milhões de pessoas, tem mais de 60 anos ou mais. Número que deve chegar a 400 milhões até 2035. A população em idade ativa está encolhendo cada vez mais. E esta é a receita do colapso civilizacional. O que pressiona o sistema de previdência e reduz a produtividade. Pois é. Nesse cenário, os chamados proxies. Sabe o que é um proxy? Né? Aquele país, cidade satélite, que você utiliza para destabilizar o país, superpotência que você quer rivalizar. Estados Unidos utiliza esse recurso, a Rússia utilizou muito, a China também utiliza, e os proxies simplesmente serão tirados de cena, serão tirados do tabuleiro do jogo, e isso já está sucedendo. Com a queda do Zé, queda do país caribenho, já que está acontecendo, já está em curso na Venezuela e também na Nicarágua e vai chegar em todos os países da América Latina. Isto é uma tendência que não pode ser parada de forma alguma. País caribenho, Venezuela, Nicarágua e até o Irã. O Irã também. Tornam-se ativos caros e instáveis. Sem a mesma cobertura da China
E com o urso cada vez mais pragmático, sim, porque o urso está disposto a se livrar de todos os seus proxies, vamos colocar dessa forma, das suas cidades satélites, em troca da paz e da estabilidade na sua própria região e com um acordo que garanta a não expansão da OTAN. Esses regimes perdem sustentação. Moscou não demonstra interesse em manter focos de instabilidade no quintal americano, desde que seus próprios interesses estratégicos, como a neutralidade na Osântia e o freio à expansão da OTAN, sejam respeitados. Então, o acordo, inclusive o Loirão colocou a foto ali da sua reunião icônica, histórica, junto ao Putin no Alasca, no ano passado, na ala leste da Casa Branca, não é à toa, não. Foi feito um acordo. Olha o seguinte, resolve a questão do Zé, da OTAN, que eu dou para você de bandeja, viu, Loirão? Viu? Iracaribenha, Cuba, Venezuela, todo mundo. E aí você demarca o seu território e eu fico em paz aqui. Todo mundo fica feliz no final. É aqui que o eixo Loirão-Putin ganha forma. Para Loirão, a paz no leste europeu é uma moeda política poderosa. Sim, porque isso vai legitimar todas as ações, principalmente ao que concerne a limpeza. Porque quem vai tentar se opor à pessoa que garantiu a paz mundial e evitou uma 3G? Você ganha realmente moral, você ganha legitimidade. Legitima uma organização interna, enfraquece o establishment tradicional e abre caminho para expor estruturas que ele chama de DS, ou Estado Profundo. Para o urso, acordos comerciais estratégicos diretos com os Estados Unidos são mais vantajosos economicamente e militarmente do que uma Europa fragilizada, burocrática e ideologizada. Globalista, que não serve para absolutamente nada. O resultado, meus queridos, é um novo arranjo global emergente, que está a todo vapor. Estados Unidos e urso com polos centrais de poder. Europa deslocada do centro decisório. Xin contida, demograficamente enfraquecida e sem pretensões no Ocidente. A decisão da Suprema Corte do Panamá de anular o contrato da CK Hudson no canal não é apenas jurídica, é simbólica também. Marca o recuo definitivo da influência da China em um dos pontos mais sensíveis do comércio global, que é o Canal do Panamá. E consolida mais uma vitória da chamada doutrina Monroe 2.0, ressuscitada, estabelecida pelo Loirão. O tabuleiro está sendo fechado, as peças estão sendo removidas. E o mundo caminha para uma reconfiguração mais dura, mais direta e muito menos tolerante às zonas cinzentas de poder. Quem não perceber isso agora vai entender tarde demais. Pois é, esse texto é de minha autoria. Então, meus queridos, estamos vivenciando, testemunhando uma nova reconfiguração geopolítica tão necessária, aliás, é um pré-requisito importantíssimo, indispensável para a limpeza e também para o controle da narrativa, que é essencial nesse momento, na era da divulgação. Excepcional. Stephen Burns, grande Stephen Burns, geofísico, astrônomo e também nas horas vagas ele gosta de astrologia. O que está acontecendo vai muito além daquilo para qual estamos preparados. Stephen Burns. E vindo isso de um cientista, tem um peso muito grande. Meus amigos, estamos numa fase decisiva, culminante. E aqui, Stephen Burns traz dados técnicos. Não é o diz que disse, são dados que comprovam que estamos vivendo num momento especial, único na história
da humanidade. A convergência Saturno e Netuno e a sequência de fases do novo paradigma 2026. Então vamos a ter agora as forças exógenas. Existe essa convergência é tão harmônica, é tão incrível, as coisas se encaixam tão perfeitamente, meus amigos, que é impossível, depois que você entender isso, é impossível você dizer, nada está acontecendo. Só isso, por si só, já é uma prova inequívoca de que estamos, sim, vivendo a fase final. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas eu acho que nada vai acontecer. Interessante que nem os escuros acreditam nisso. Tanto é que eles estão construindo bunkers nesse momento. Então eles têm certeza absoluta, eles têm muito mais fé do que a maioria das pessoas. Que estamos vivendo os momentos finais. Pois bem, a convergência Saturno e Netuno e a sequência de fases do novo paradigma 2026, Stefan Burns na tela aqui para vocês. Esta análise propõe que os eventos de janeiro e fevereiro de 2026 não são aleatórios, não é por um acaso, mas partes de uma arquitetura maior, uma ação divina que não pode ser parada, imparável. De transição planetária, onde fatores cósmicos, solares, geofísicos, sociopolíticos convergem para um ponto de ruptura sistêmica e mudança de consciência coletiva. E isto é incrível porque casa com as profecias de Edgar Cayce de forma perfeita e harmônica, sem falar da visão do Jean-Charles Moyen, visão remota, talvez bilocação, porque ele tem essa capacidade, daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele, e do JP, que torna essa informação mais sólida e concreta ainda. A grande conjunção entre Saturno e Netuno, dia 20 de fevereiro, marca aí na sua agenda, grande portal, dia 20 de fevereiro de 2026. Uma nova visão da realidade e as coisas vão se organizando organicamente para a revelação, para a exposição, para a verdade. Fase 1. Dados técnicos. A preparação do campo, início de janeiro de 2026. E sabe por que eu falo isso? Porque o Stefan Burns é uma pessoa bem cética, bem pé no chão. Ele é cientista. Então ele toma muito cuidado. Mas ele chegou e falou, olha, desculpa, gente, olha, a convergência é impressionante, é inacreditável. A maioria dos cientistas não tem coragem de falar, mas eu vou falar. O que estamos vivendo hoje é simplesmente surreal. Fase 1, a preparação do campo, início de janeiro de 2026, a abertura do portal energético. O processo inicia-se com uma geometria planetária rara, criando as condições para a amplificação energética, conjunção tripla de dia 8 de janeiro, entre Marte, Vênus e o Sol. Marte ativa Vênus, harmoniza o Sol, Vênus harmoniza e o Sol energiza. O cometa C2024 aí, Warehouse, alinhado ao sistema. Cometas funcionando como catalisadores eletromagnéticos. Objeto estelar 3I Atlas, presente no sistema solar interno. Introduz um elemento não local, ampliando a estabilidade energética. Arquetipicamente, esta fase representa a ativação do sistema, como se o campo fosse carregado antes do evento principal. Então, a primeira fase é a fase da energização. E aconteceu exatamente em janeiro, agora, no dia 8. Fase 2. E o processo é rápido, muito rápido. Fase 2, o pulso galáctico, dia 17 e 19 de janeiro. Interferência externa e ressonância planetária. Quando o Stefan Burns começou a live, ele trouxe essa atualização, ele começou meditando. Agora a gente vai falar de ciência. Na sequência. E prestem atenção. Algo grande está acontecendo. Único na história do planeta.
Interferência externa e ressonância planetária. Aqui ocorre a primeira ruptura perceptível entre o cosmos e a Terra. Pulso de rádio massivo, Cygnus X3, uma grande explosão da estrela Cygnus. Sistema binário, 24 mil anos-luz da Terra. Coincidência exata com anomalias históricas na ressonância Schumann. Que enlouqueceu. Ficou 3 dias, meus amigos, em 40 Hz. Isso nunca aconteceu antes. Depois dessa conjunção do pulso galáctico, que foi propiciado por Cygnus, a explosão de Cygnus. Registrada em Tomsk, Rússia. Duração inédita, cerca de 72 horas contínuas. Fator Q extremo, até 310 no modo de 20 a 40 Hz, e está aqui para vocês. E todos esses dados você encontra no site do Stefan Burns. Está aqui. Pois é. 40 Hz, para quem não sabe, influi diretamente no funcionamento do nosso cérebro, das ondas cerebrais. Como irei demonstrar a seguir. A estação de Tomsk está geograficamente alinhada com a constelação de Cygnus, sugerindo acoplamento direto entre o pulso galáctico e o campo eletromagnético terrestre, ou seja, o pulso da estrela Cygnus interferiu diretamente na ressonância Schumann. Só para vocês terem uma ideia, é bom recapitular aqui. No plano da consciência, 40 Hz. Como que funciona a nossa mente, as ondas cerebrais em 40 Hz? O plano da consciência, ondas gama. Ondas que vão aumentar a sua capacidade psíquica e a sua capacidade cognitiva. No plano da consciência, essa fase atua sobre ondas cerebrais humanas. Percepção temporal. O tempo começa a passar mais rápido. E muitas pessoas estão tendo esta sensação. Estados alterados de consciência, sonhos lúcidos. Pessoas que estão testemunhando avistamentos de orbes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os orbes. Aumento de sonhos vívidos, intuição, experiências premonitórias. Aqui começa o despertar silencioso, ainda inconsciente para muitos. Axis Mundi, onde os mundos se encontram. Inclusive, JP confirmou que o mundo interdimensional, as outras dimensões estão cada vez mais próximas da nossa. E logo, logo elas vão se encontrar. JP. O que são as ondas gama? As ondas gama são um tipo de onda cerebral mais rápida, com frequências que variam entre 40 a 100 Hz. Lembrando que ficamos assim por 72 horas. Se você tem baixa vibração, é uma sensação horrível estar entre 40 e 100 Hz. Mas se você tem boa vibração, é ótimo, é maravilhoso. Elas estão associadas a estados mentais de alta atividade, como processamento cognitivo de alto nível, aprendizagem e memória, percepção coerente, né? Pensamento coerente é muito importante, unificada, onde o cérebro integra informações de diferentes áreas para formar uma experiência consciente, concentração intensa e atenção plena. Então você literalmente fica mais inteligente, além de tudo. Isso aconteceu entre o dia 17 e 19 de janeiro, com o pulso galáctico propiciado por Cygnus. Fase 3, a resposta solar, dia 19 e 21 de janeiro. Transferência de energia para o sistema Terra. A energia acumulada se manifesta no Sol. Explosão solar classe X, a mais potente de todas. Tempestade geomagnética G4, pico G5, eventos de radiação S4. Tudo sincronizado, meus amigos, como se fosse uma máquina, uma engrenagem, uma grande máquina cósmica que está conduzindo o processo da transição planetária. O mais intenso, em mais de 2 décadas, campos magnéticos comparável ao evento Carrion, que aconteceu no século XIX, onde parou todos os telégrafos do mundo.
porém com polaridade positiva dominante. Caso contrário, seria desastroso para o planeta Terra. O que o Stephen Burns está trazendo é o seguinte: todas essas coisas já aconteceram, mas juntas, isso não, nunca aconteceu. É isso que chama atenção. Tudo sincronizado, um atrás do outro. Isso nunca aconteceu antes. Diferente de eventos comuns, esse padrão sugere efeitos prolongados, alterando cinturões de radiação, ionosfera, e aumenta a atividade dos seres de plasma, os seres de outras dimensões, que já se fazem presentes aqui na nossa realidade. Sensíveis ao magnetismo, esta fase marca o ponte direto entre o cósmico e o físico. Fase 4, a descarga geológica, dia 26 a dia 28 de janeiro. A Terra responde. O excesso energético encontra sua vida de escape na crosta terrestre. Sequência anômala de terremotos, 5.0, 5.9. Foram 15 no total, de pequenos terremotos. Algo totalmente anômalo. Isso não é normal. Sem evento principal 6.0, que era esperado, e não aconteceu. Distribuição global desincronizada no círculo do fogo. Indício de movimentação sistêmica das placas tectônicas, não local, arquétipo, no sentido arquétipo da questão. Saturno falha, estrutura crosta sólida. Netuno, oceano profundo, pressão invisível. A interação entre ambos facilita rupturas violentas, como se barreiras antigas não conseguissem mais conter a energia acumulada. E é muito legal porque ele traz todos esses dados com gráficos. Aqui, dia 31 de janeiro. Uau. Uau. Fase 5, o clímax. O grande conjunção Saturno e Netuno, dia 20 de fevereiro de 2026. Marca aí na sua agenda. O colapso e a reconstrução. Este é o ponto de não retorno. Quem está falando é o Stephen Burns. Não tem mais volta. Significado estrutural. Saturno, governos, fronteiras, sistemas financeiros, ordem estabelecida. Netuno, dissolução, caos criativo, revelação do oculto. O resultado não é apenas destruição, mas reconfiguração. Uma mudança rápida, abrupta. E estamos vivenciando isso, e os sinais também se fazem nítidos na superfície, principalmente com as ações do loirão. Impactos esperados. Colapso de moedas, de modelos tecnocráticos e globalistas. Então, todos os governos com o modelo do velho sistema irão se deteriorar, e já estão se deteriorando. As máscaras estão caindo. É só ver o que está acontecendo no Brasil com o escândalo do Banco Master. Escândalo após escândalo está acontecendo na Europa e no mundo inteiro. O relatório da Tulsi Gabbard. E isso ocorre na esfera global, em âmbito global. Não é local. Tudo está conectado. Crises bancárias e questionamento do sistema fiduciário. Tanto é que já está previsto uma pequena turbulência financeira para os próximos meses. Porque, queira ou não, nessa mudança causa turbulência, infelizmente, para o sistema lastro-ouro e o QFS. Migração para ativos reais, ouro e prata. É só ver o Acordo de Basileia 3. Muitos bancos quebrando. Redefinição de esferas de influência geopolítica. É só ver o que está acontecendo no mundo. O Zé já por um tris, a União Europeia acuada. A questão da Groenlândia será o checkmate final. Porque a questão da Groenlândia, ela é holística. Então ela envolve política de superfície, ela envolve forças exógenas e envolve também o serviço secreto espacial.
Então, ela atua em várias esferas diferentes. Revelação ligada às entidades não humanas, inteligência não convencional. Fase 6, o novo paradigma, despertar coletivo da consciência. Após descarga, surge o espaço para o novo. Sim. E essa descarga energética é feita justamente para desfazer do velho. Justamente quando a gente faz aqui, e descarga no banheiro. É a mesma coisa, jogar fora. Para o novo. Se desfazer de todas as inhacas do planeta. Maior sensibilidade humana às frequências naturais. Quebra de narrativas artificiais. Busca por soberania individual e coletiva. Reorganização espiritual, política e tecnológica. É só ver. Trouxe no canal. Documento da DARPA. Falando sobre fusão a frio. Sendo exposto. Loirão. Adquirindo a T aí. A coisa está acontecendo. Que é uma forma de gerar energia infinita, energia livre. A humanidade entra numa fase onde a estrutura sem consciência colapsa, mas a consciência sem estrutura começa a se organizar. Sensacional. Ótima definição, uma definição perfeita, assertiva. Uma nova organização. Reestruturação. Um novo começo. Síntese final. O marco desse novo começo. Essa reconstrução civilizacional tem um marco simbólico. E começa em abril de 2026. Mais precisamente, na Páscoa, como profetizado pela superconsciência feminina. A dama. E foi um arquétipo também da Virgem Maria, aliás, de Ísis, Hathor e Afrodite. A chamada sequência de dominós não é uma teoria isolada, mas uma progressão lógica de eventos interligados. Cosmos, Sol, campo eletromagnético, crosta terrestre, sistemas humanos, consciência coletiva. A conjunção Saturno-Netuno é o selo dessa transição, que foi construído sem alma, se dissolve. O que nasce agora carrega nova frequência. Estágio final, o sinal de Régulos, a estrela-rei da antiguidade. A cereja do bolo do novo paradigma, toda essa convergência aponta de forma inequívoca para a previsão feita por Chris Bledsoe. Segundo seu relato, recebido em 2012, uma superconsciência feminina chamada a Dama, a Lady, indicou que o marco definitivo da transição ocorreria quando a estrela Régulos, a estrela rei, se alinhasse de maneira precisa diante da esfinge de Gizé. Esse alinhamento não seria apenas astronômico, mas simbólico e consciencial. O selo final de um novo paradigma para a humanidade. Anos depois, essa informação foi confirmada por astrônomos, conforme relato do jornalista Ross Contart. E olha, foi uma cena que eu não vou me esquecer mais. Quando o Chris Bledsoe, que foi entrevistado pelo Ross Contart no National News, falou isso, o Ross Contart simplesmente falou: eu não sei o que dizer, Chris Bledsoe. Porque você não é astrônomo, você não sabe nada de astronomia, e agora foi confirmado, agora! Ele pegou um laudo. Isso vai acontecer mesmo. Essa conjunção. E a última vez que isso aconteceu foi há 10.500 anos atrás. Ross Contart reforçando que o evento não pertence ao campo da metáfora, mas uma sincronicidade objetiva entre o céu e a terra e a consciência humana, a Curia Mater, criando esse portal entre o céu e a terra. O que vemos agora, meus queridos,
é uma convergência extraordinária. Única, singular. Ciclos planetários, pulsos galácticos, estrelas signos, respostas solares, explosão de massa coronal, descargas geofísicas, colapsos sistêmicos, totalmente visíveis a nível de superfície, e por fim o sinal celeste de Régulos. Nada isolado, nada aleatório. Esse alinhamento representa o estágio final do foguete. Como se fosse um foguete de fases, de estágios. O momento em que a humanidade entra definitivamente em uma nova órbita. O antigo mundo perde sustentação. O novo mundo recebe seu selo cósmico. A transição não é mais teórica. Ela está assinada no céu. Stephen Barnes. Só isso é emocionante por si só. Estou lendo aqui porque eu desenvolvi esse texto, eu leio novamente e me emociono. Posso ler 10 vezes e vou me emocionar as 10 vezes. Algo realmente extraordinário. Mas isso é apenas o começo. É apenas a ponta do iceberg, do que está por vir. Lembrando que a quebra do paradigma é um recomeço. Não é o dia que tudo acontece. Tem gente que imagina que tem um dia D que acontece tudo de uma vez. Aliás, nem no dia D aconteceu tudo de uma vez, porque até para derrubar a Alemanha bigodista levou um certo tempo. Mas foi o marco de uma grande transformação, ou seja, o momento da ruptura. No caso da Segunda Batalha Mundial. E a mesma coisa. É uma ótima analogia. Na Normandia, França. A Segunda Batalha Mundial. Mas se você tem dúvidas ainda, essa nova atualização do Stephen Barnes, talvez, penso eu, essas dúvidas possam ser sanadas. Manchas solares na região 4366, identificada agora. Manchas solares é o prelúdio que? De emissão de massa coronal. Várias pequenas manchas. E a sincronicidade com a grande conjunção no dia 20 de fevereiro de 2026. O geofísico Stephen Barnes chama atenção para o surgimento repentino do grupo de manchas solares, denominado 4366. Uma região de extrema instabilidade magnética que se formou em apenas 36 horas, repentinamente, de forma inesperada. Sua estrutura compacta, densa, indica alto potencial para explosões solares de classe MX, que são as mais potentes, tornando-se um fator crítico no cenário energético de fevereiro de 2026. O grupo 4366, o gatilho solar. O grupo 4366, essa região do Sol, em específico, aonde surgiram nas últimas horas essas manchas solares, apresenta características consideradas anômalas, ou seja, não é normal o que está acontecendo. O Stephen Barnes é um cientista que fala a verdade. A maioria tenta esconder, maquiar o que está acontecendo. Crescimento extremamente rápido. Núcleos magnéticos muito próximos, gerando instabilidade elétrica. Potencial para flashes intensos, injeções de massa coronal. Alinhamento direto com a Terra, apontado ali para o nosso planeta. Entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2026. Na próxima semana. Está batendo as portas. Esse alinhamento inicial atua como um processo de carregamento. Está carregando e vai disparar. Energético do sistema terrestre. Intensificando a ionosfera, aumentando o risco de apagões de rádio, preparando o campo geomagnético do planeta para eventos subsequentes. Clima espacial do ciclo solar 25, que estamos vivendo nesse momento. O Sol encontra no ciclo solar 25 de 11 anos, atravessando a transição entre o máximo solar e a fase descendente, no pico da atividade.
e também no momento onde ele vai começar a declinar. Esse período é marcado por inversão do campo magnético do Sol, justamente agora. Incrível. Não é por acaso. Fenômeno que ocorre aproximadamente a cada 12 anos. A redistribuição do fluxo magnético pela superfície solar, a alteração na ionosfera, que impacta diretamente a interação entre o sistema solar e energias externas. Essa mudança torna o ambiente espacial mais estável, amplifica os efeitos das explosões solares sobre a Terra, e os efeitos não são mensuráveis. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas Stefan Byrne sabe. Pelo menos os cientistas do establishment. A sincronicidade com o dia 20 de fevereiro, Saturno e Netuno. O ponto central dessa análise é a sincronicidade entre o pico de instabilidade solar no início de fevereiro e a grande conjunção Saturno-Netuno no dia 20 de fevereiro de 2026. Essa conjunção, meus caros, representa um encontro arquétipo poderoso, poderosíssimo, eu diria. Saturno simboliza estruturas, limites, sistemas estabelecidos. E Netuno simboliza a dissolução, oceanos, dissolução de fronteiras e velhas narrativas que serão demolidas, dando lugar para um novo paradigma, para um novo mundo. Enquanto o Sol injeta energia intensa no sistema terrestre, a conjunção Saturno-Netuno cria um ambiente propício para desintegração de estruturas antigas. A demolição do velho paradigma, permitindo que essa energia se manifeste de forma mais disruptiva no campo social, político e civilizacional. Impactos sistêmicos e sociais. Historicamente, período de máxima atividade solar, inversão magnética, grandes alinhamentos planetários, porque tudo está acontecendo simultaneamente, numa sincronicidade incrível, anômala, coincide com instabilidade social, crises financeiras, colapsos institucionais, transformação profunda na consciência coletiva. Um grande start da consciência. Em fevereiro de 2026, segundo essa leitura, a energia não apenas se acumula, ela quebra como uma onda que atinge simultaneamente os sistemas naturais e também humanos. Um ambiente energético único, nunca visto antes. Uma verdadeira singularidade. Outro fator relevante é a redução temporária do fluxo de raios cósmicos. Durante o máximo solar, a heliosfera se fortalece e bloqueia partículas galácticas. Isso faz com que a energia solar domine o ambiente energético da Terra, intensificando seus efeitos físicos, biológicos e psicológicos. Conclusão. A sequência é clara dentro dessa perspectiva. Primeiro, o grupo de manchas solares, 4.366, atua como gatilho energético inicial. 2, a energia solar se acumula e pressiona o sistema terrestre. 3, a conjunção Saturno-Netuno no dia 20 de fevereiro funciona como um ponto de liberação, onde estruturas antigas entram em colapso. A sincronicidade é vista como um marcador decisivo de um período de ruptura sistêmica. E os sinais já estão aí, à vista de todos. Só não enxerga quem não quer. Alinhando-se às discussões sobre colapso de narrativas de controle e a impossibilidade de conter processos de revelação e transformação em larga escala ao longo de 2026. Pois é. Agora vamos linkar essa informação com o que está acontecendo na esfera. A gente linkou na esfera geopolítica, as forças exógenas e agora o que está acontecendo nos bastidores, no Serviço Secreto Espacial, através do nosso queridíssimo amigo JP George Pabble, militar aposentado dos Estados Unidos, que ainda é ativo de missões especiais, porque ele é um agente psíquico do governo dos Estados Unidos. JP. Prestem atenção, porque vai valer cada segundo do seu tempo. Eu prometo. Tá aqui.
A revelação, que baita revelação do JP George Pablo. Quando eu vou estudar, meus amigos, eu começo a ver uma coisa. Nossa, mas isso aqui confirma outra. Isso aqui confirma outra. Isso aqui confirma outra. Eu quase caí de costa. Eu falo, mas isso é impossível. Como pode uma sincronicidade tão perfeita? Meus amigos, estamos vivendo em tempos especiais. Eu mesmo fico impactado. Eu chamo a Eliette. Eliette, você tem que ver isso aqui, Eliette. Olha que coisa incrível. E vocês precisam ver isso. Porque se você compreender isso, você vai perceber, você vai ter certeza, não vai ser uma suspeita, que algo realmente grande está sendo preparado, engatilhado. Transição planetária não é crença, é certeza. E a certeza se faz através dos fatos. Fatos que estão sendo comprovados cada vez mais. Uma sincronicidade inequívoca, harmoniosa. Revelação de JP, George Pablo. JP aqui, de cowboy, ficou legal, né, Lite? De cowboy aqui, bacana, hein? Bibliotecas subterrâneas, arcas espaciais. Lembrando que essa atualização das bibliotecas subterrâneas é uma atualização antiga, porém, JP traz detalhes importantes que naquela ocasião ele não podia falar. Com certeza ele recebeu o sinal verde dos seus superiores, porque é uma operação sensível. E convenhamos aqui, tem certas informações que, se forem repassadas no momento errado, podem municiar o inimigo indevidamente. Por isso que o JP só repassa informações com o aval dos seus superiores, os chapéus brancos, militares dos Estados Unidos, que trabalham nessas operações especiais, que seriam os desertores dos sites negros, quem acompanhou a última atualização do canal, na quinta-feira. Por isso que é importante acompanhar todas as atualizações do canal. Biblioteca subterrânea, arcas espaciais gigantes e em estase. Inclusive, as pessoas vão ter certeza e vão se conectar à sua família de alma. E JP acredita que isso vai acontecer ainda este ano. Gigantes em estase que seriam parte do início da civilização no tempo da Atlântida, da Lemúria. E esse gigante em estase azuis, inclusive isso também endossado pelo Jean-Charles Moyan, estariam em fase de serem acordados, vamos colocar dessa forma, ativados, porque eles estão em estase, tá? E a palavra é estase mesmo, tá? Não é êxtase. Êxtase é uma coisa, estase é outra. É como se fosse a animação suspensa. Pois é. O destaque especial para a estrutura gigante na Groenlândia. Estrutura gigante. A gente falou muito sobre o que tem na Groenlândia, agora o JP revela que de fato tem na Groenlândia, e é algo grande, literalmente falando. Não é coisa pouca, não. O ex-soldado JP George Pablo, apesar dele ser aposentado, ele ainda é um ativo das operações especiais dos Estados Unidos. Missões sigilosas do Serviço Secreto Espacial americano. Da ala benevolente, tá? Na facção benevolente. Bom salientar aqui. Trouxe relatos impressionantes que estão acelerando o despertar global. Uau! Encaixa perfeitamente com Stefan Burns. Mais uma peça desse quebra-cabeças. Ele descreve visitas secretas a uma biblioteca subterrânea, ultra secreta, em bases militares dos Estados Unidos, como a base era de England, ali. Então, uma biblioteca subterrânea, muito bem protegida, com livros antigos da Suméria, do Egito, da Atlântida, e também alguns livros holográficos, que seriam como um livro convencional, convenhamos, diferente, um livro holográfico,
com capa de cristal, e você coloca a mão do livro, ele projeta imagens holográficas, que seriam a informação do livro. É um livro de origem não humana, ou seja, das civilizações intraterrenas e também de civilizações extraterrestres. Então, uma biblioteca única. Tem muitas pessoas que acham que a biblioteca do Vaticano é algo fascinante. Não é nada perto disso aqui. Isso é fascinante de verdade. Com certeza, você tem acesso a livros alienígenas. Livros do tempo da Atlântida. É algo simplesmente surreal. Deve ser uma experiência e tanto. Onde milhares de artefatos e textos antigos de civilizações como o Egito, Suméria, são preservados. Esses locais reais guardam o conhecimento perdido da humanidade. Todo o conhecimento que foi ocultado da humanidade está ali. E tem pessoas que dizem assim, o Vaticano precisa revelar as bibliotecas do Vaticano que estão escondidas. Não precisa nada disso. Não é necessário. A facção positiva tem todos esses dados. E o que mais interessante de tudo, que são provas, evidências robustas da verdadeira história da humanidade. Sem falar de livros que falam de ciência transdimensional, de cura, livros que ensinam a construir Medbed, desde o tempo da Atlântida, livros que falam de energia livre, livros que falam como atuar, como liberar e construir um portal para outra dimensão. É isso que se trata. O mais empolgante é a conexão direta com as arcas espaciais e tecnologias que vão mudar tudo a partir de 2026, segundo o JP. Começa agora. É convergência impressionante, para dizer o mínimo. E se você não está impressionado, deveria desde já estar impressionado. Vamos dar continuidade. E se você, aqui meus amigos, isso aqui vai ser um aulão, tá? Um verdadeiro mini curso. Então, como eu falei para vocês, pega seu cafezinho, biscoitinho, senta, relaxa, que lá vem a história. E a história será longa. O que está guardando nessas bibliotecas? Tesouros que despertam a humanidade. Verdadeiros tesouros. E isso é tesouro de verdade. Conhecimento é poder. Conhecimento proibido, que eles ocultaram das pessoas durante décadas e décadas. Aliás, há milhares de anos. Desde sempre. Livros holográficos extraterrestres. Eu queria ver um livro desse. Como eu gostaria. Capas cristalinas, então imagine que a capa do livro é como se fosse cristal, de cristal, que projetam imagens 3D de outros planetas. É com a história das Pleiades, história de Marte, história dos Andromedanos, dos Arcturianos e também da Terra, da Atlântida, da Lemúria, da Hiperbórea, da Terra de Tule, de mundos interdimensionais. E o JP confirma algo que eu já falo há muito tempo. Eu fiquei muito feliz de ver essa atualização do JP. Por quê? Porque o JP confirma que existem mundos paralelos próximos ao nosso. E eles serão expostos. Mundos paralelos. O próprio Almirante Byrd, quando esteve na Antártida, ele teve um vislumbre desse mundo paralelo. HI Brasil, ilhas misteriosas que simplesmente não estão do mapa desde o tempo de Pires Reis. Dos mapas misteriosos do Pires Reis. Pois é. Todos esses mundos existem de verdade. Nós vamos interagir com eles. É que a gente fala muito de extraterrestre ser intraterreno, né? Mas interagir com seres de mundos paralelos também deve ser algo bastante fascinante. Com certeza. Muito fascinante. Guias de interação com orbes. Manuscritos explicam que orbes metálicos. Inclusive, esses orbes metálicos foram liberadas imagens no Iraque, por exemplo, em várias partes do mundo, pela ARO. Já mostrei no canal. Acho que não é necessário a gente recapitular. Tem essas imagens, deve ter no arquivo aqui. Tá. Imagens de orbes metálicos, que são sondas das arcas. Arcas espaciais,
que estão sobre os oceanos e alguns no subsolo. E tem uma no Brasil, em Caldas Novas, Goiás. E elas utilizam a tecnologia de plasma, confirmando novamente o canal. Manuscritos explicam orbes metálicos de plasma saem de arcas dos oceanos, protocolos claros. É protocolo claro. Tem um protocolo para você entrar em contato com esses orbes. E é impressionante porque esse protocolo ele bate perfeitamente com o protocolo de contato do Dr. Steve Greer. Então você não deve visualizar o orbe. Você tem que entrar em contato com ele telepaticamente antes através da sua tela mental. Através de visão remota. E isto condiz perfeitamente com o protocolo de contato do Dr. Steve Greer. Pois é. Nunca se aproxime e encare diretamente. Então você não deve fazer isso. Deixe o orbe vir até você. Inclusive o JP ele faz uma analogia como se fosse para adestrar um cachorro bravo. Imagine assim. Como um cachorro no parque. Imagine que o orbe é como se fosse um cachorro no parque. Então não encare ele nos olhos. Deixe que ele venha até você. Depois feche os olhos. Se você ver um orbe, você deve fechar os olhos e tentar se comunicar telepaticamente com ele. Exatamente como ocorre nos protocolos de contato do Steve Greer, contatos imediatos do 5º grau. Medite na energia e só abra quando sentir confiança. Você vai sentir a energia e a energia vai começar a se comunicar com você e você vai sentir uma vibração de amor. Nesse momento, você deve abrir os olhos. O resultado, uma conexão familiar. Você vai sentir como esse orbe fosse parte da sua família. Porque provém da sua família de alma. Amorosa, cheia de transferência de conhecimento. E vai se comunicar com você, trazendo conhecimento prático. Não é curiosidade, não. É para a sua vida diária. Para você crescer como pessoa, como um ser humano. Segredo da longevidade. Procedimentos milenares para estender a vida. Tudo contido nesses livros, nessa biblioteca maravilhosa. A base das futuras medbeds e a reversão celular com IA. Uau! Todos os livros. Nessa biblioteca incrível, surreal, inacreditável. Que vai revolucionar o mundo. Sensacional. Esplêndido. Se você está familiarizado com o protocolo de contato, você vai entender a familiaridade. Né? É muito similar mesmo. Gigantes em estase. Nossos ancestrais ainda vivos e preservados, ancestrais humanos, que viveram no tempo da Atlântida. Ali, em animação suspensa. Onde os sinais vitais praticamente são inexistentes, mas eles estão vivos ainda. Gigantes ruivos. Isso nos remete ao gigante de Kandahar, no início da década de 90. Lembrando que alguns gigantes, nem todos são benevolentes, mas estes, em específico, são gigantes do tempo da Atlântida e da Lemúria. E muitos desses gigantes têm ligação direta com a população. Fazem parte da sua família de alma, principalmente se você for uma reencarnação dos Atlantes. Lembrando que o próprio Edgar Cayce, ele fala que a partir do século XX e no século XXI, grande parte da população seria reencarnação dos Atlantes. Então, com certeza, vocês que estão nos assistindo têm conexão direta com esses seres. E esses seres que estão em estase já estão se comunicando com vocês. Porque, queira ou não, eles fazem parte da sua família, de alma. JP confirma achados reais de gigantes em câmeras de estase, animação suspensa. Pele azulada, 6 dedos. Mais ou menos assim. Claro que isso aqui é uma ilustração, tá, meus amigos? Tá? Gerada por IA, que ilustração para vocês. Mais ou menos desse jeito aqui, que está aqui na tela. E cabelos ruivos, encontrados no Afeganistão, na Flórida, Estados Unidos e outros locais.
Lembrando que JP ele ativou numa das suas missões um desses gigantes, inclusive com a ajuda de brasileiros, Serviço Secreto Espacial brasileiro, junto com africanos também, que estavam presentes, que estavam cantando e entoando frequência vibracional positiva. O gigante ele acordou através do som primordial, Aum, do budismo tibetano. Aum. Foi assim que ele acordou, do seu estado de êxtase. Eles estão vivos esperando o momento certo. Prova física de que nossa história é muito maior do que nos contaram. Lembrando que esses gigantes, segundo o próprio JP e também a visão do Alex Kohler, entre outros pesquisadores, serão nossos professores. Eles vão ensinar novas tecnologias, nova visão da realidade. Então, literalmente, nós vamos conviver com gigantes em pouco tempo, segundo JP, gigantes azuis. As arcas espaciais, naves gigantes escondidas no planeta, com destaque para a estrutura colossal na Groenlândia, porque esta é uma mega, super, hiper arca que está na Groenlândia. Essa estrutura massiva estão espalhadas pelo mundo e conectadas entre si. Sim, tanto é que cada arca tem um portal que liga uma arca à outra. É como se fosse um organismo vivo. Todas elas estão conectadas entre si. Caldas Nova Brasil, aqui para vocês. Inclusive a NASA trouxe essa imagem e não é brincadeira não. Então foi apenas uma desculpa, um pretexto para um contrato de terras raras no Brasil, porque foi apenas um pretexto para a verdadeira intenção, que é se apoderar da arca, no caso, os Estados Unidos, do Brasil. E evitar que os chapéus pretos a controlem. Porque, na verdade, eles não podem controlar as arcas, por causa da vibração negativa. Porém, eles podem sabotar a sua ativação. Então, é bom salientar aqui. Caldas Novas Brasil, túnel subterrâneo até o sul da Venezuela. Então, de Caldas Novas, tem um túnel subterrâneo que liga Brasil até o sul da Venezuela. E na Venezuela também tem uma arca. Além de várias pirâmides que seriam salas de registro. Então esse é um dos motivos do Loirão ter esta atenção com relação à Venezuela e a ação da captura do Maduro. Olesk Sands, na Ucrânia, que está sob controle dos russos nesse momento. Aliás, quando a Rússia, entre aspas, invadiu a Uzante, a Ucrânia, a primeira coisa que eles fizeram foi se apoderar de Olesk Sands, justamente aonde está a arca. Visual idêntico ao do Brasil. Oceanos também, no Oceano Atlântico, que está próximo à costa da Venezuela, e também no Oceano Pacífico, sem falar da Antártida e no Ártico. Daqui a pouco a gente vai falar dessa do Ártico, que está na Groenlândia. A origem de orbes metálicos de plasma que monitoram a humanidade. Então, grande parte dos orbes metálicos, vamos frisar, uma coisa é orbe de plasma, são os plasmoides, ou seja, seres que são compostos de plasma, e outros são sondas esféricas emitidas pelas arcas que utilizam a tecnologia de plasma. Então, não vamos confundir alhos com bugalhos. Ok? Gratidão. Vamos para o próximo. Mas esse destaque absoluto vai para a estrutura gigante na Groenlândia, que é uma arca colossal. Podemos descrever dessa maneira. Uma nave colossal que não é apenas uma arca comum, mas uma verdadeira ponte entre realidades. Axis Mundi. Lembrei do meu webinário de 5 horas. E isto confirma JJ Bintz, assim como Stefan Burns e a Pam Gregory. Impressionante. O véu está caindo. E esta arca, em específico, tem a tecnologia para ativar a consciência humana e fazer a configuração do tempo da Atlântida voltar novamente e realinhar as linhas lei
do planeta, confirmando Edgar Cayce. Isso por si só já é mais do que extraordinário. E se você acha que essa informação agrega na sua vida de outras pessoas, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Uma verdadeira ponte entre realidades, ou seja, axis mundi, em latim significa uma ponte, o eixo dos mundos, uma ponte entre os mundos, ou a curia mater, criando um portal entre o céu e a terra, literalmente. Capacidades extraordinárias. Pode mudar o clima em escala global, mudar o clima totalmente. Por isso que os escuros não querem que o loirão se apodere da Groenlândia. Porque quando o loirão se apossar dessa tecnologia, é cheque mate final. Pode mudar o clima em escala global e se conectar diretamente a diferentes dimensões e reinos que coexistem na Terra, misturados à nossa própria realidade. Verdade. Tartária, por exemplo, é um mundo paralelo. A Tartária é um mundo paralelo. Inclusive, eu tenho lives antigas aqui que eu demonstro por A mais B. HI Brasil, que é a origem do nosso país, que é uma ilha que está nos mapas antigos, mas hoje não consta no mapa. Perto da Irlanda, que seria uma ilha, um paraíso, para uma outra realidade, existe de verdade. A Terra de Tule existe de verdade. A Hiperbórea existe de verdade. Existe uma vibração negativa que simplesmente separa esses mundos. Quando essa vibração negativa da terceira densidade, limitada, reduzida, for dissipada, nós iremos conviver com outras realidades, sem falar de fadas, gnomos, elfos. Nós iremos conviver com eles. Se preparem. Os elementais, os conhecidos como elementais da natureza de Paracelsus. Multidimensionalidade atua como um portal para aspectos invisível ou inacessível da existência. E isso vai ser um impacto muito grande, porque o primeiro sintoma é que as pessoas vão ver espíritos. Todo mundo vai virar médium. Espíritos desencarnados. Na sequência, as pessoas vão ter acesso a mundos paralelos e outras dimensões. Vai ser um impacto muito grande. Se prepare. Permitir interação com dimensões paralelas. Meus amigos, interagir com extraterrestre é café pequeno. O incrível mesmo é você interagir com mundos paralelos ao nosso. E isso, com certeza, para quem não tem conhecimento do assunto, é neófito, com relação a este assunto, dá um nó na cabeça. Mas é justamente isso que vai acontecer. É como eu falei para vocês, e eu com certeza, eu entendo, muitas pessoas talvez não levaram a sério. Vocês não, com certeza, levaram a sério, mas tem um outro que sempre não leva a sério. Né? Todo mundo vai viver igual a casa do Chris Bradson. Você vai ver seres entrando e saindo das paredes, orbes entrando na sua casa, saindo da sua casa. É até mais incrível ainda, porque você vai ver elfos, gnomos, duendes, fadas, seres também incríveis, que não dá nem para descrever aqui, entrando e saindo da sua casa, para tomar um cafezinho. Onde o senhor veio? Não, eu sou do outro planeta, não, eu sou do mundo paralelo. Se você quiser, você pode ir lá também, visitar nosso reino. É isso. Da Tartária, outros mundos. Isso é interessante porque se a gente for linkar aqui com a informação do Alex Collier, que é contatado dos andromedanos, ele fala de uma arca colossal, gigantesca, na Groenlândia, de 2.414 quilômetros. Tanto é que o próprio JP fala o seguinte, olha, não dá nem para classificar como arca, é como se fosse uma nave-mãe. Lá na Groenlândia. A principal
arca de todas está na Groenlândia. A grandona, porque o resto é como se fosse sondas. A arca que está aqui no Brasil, na Ucrânia, é como se fosse uma pequena sonda. A nave-mãe de verdade está lá. Então, na Groenlândia que está a cereja do bolo. Em outras palavras, é isso. O cerne da questão, da disputa. Conexão com dimensões e reinos. Axis Mundi, o eixo dos mundos. Lembra que esse conceito de Axis Mundi existiu em todas as culturas do mundo. Todas. Egito, Suméria, Mesoamérica, Inca, Azteca, Maia. Eles tinham esse conceito que existiam pontos no planeta, ou um tempo, como muito bem colocou o J.J. Bentz, autor da Operação Cavalo de Troia, onde os reinos e dimensões, o véu não existia nesse tempo, conviviam com o nosso. Inclusive nas lendas antigas, a gente vê isso através mesmo dos livros, né, de contos de fadas, né, gente? A gente percebe isso. Mundos mitológicos, todos eles existem de verdade. De acordo com registros preservados na bibliotecas subterrâneas, essa estrutura possui capacidade de se conectar a múltiplas dimensões. No caso, a mega super arca, a nave-mãe da Groenlândia. Ou reinos que coexistem com a Terra, sobrepostos à nossa própria dimensão. Mundos sobrepostos. Justamente isso. Esses planos não estão separados por distância, mas por frequência vibracional. Então imagine que você está na sua casa. Pensa, o Emily Smith dá um exemplo maravilhoso disso. Imagine que você está na sua casa e de repente na sua casa é um reino, é um palácio de um outro mundo paralelo que está ocupando o mesmo espaço da sua casa. Agora imagine quando essa separação for dissipada, não existir mais. Meu amigo do céu, extraterrestre vai ser fichinha perto disso daí. Fichinha. Ver extraterrestre é para os fracos. Os fortes mesmo é realmente ver os mundos paralelos que coexistem com nós. E vai poder ter essa interação. Não é que a sua casa vai deixar de ser sua casa. A pessoa imagina o seguinte, não é isso. Um vai ocupar o espaço do outro. É que o véu vai ser rompido. Então você vai poder se comunicar com esses seres vão poder comunicar com você, e eles vão poder eventualmente se materializar na sua casa. Olha, a sua casa aqui é um palácio de um reino, de uma rainha, de um outro mundo paralelo. E eu aqui, por um acaso, ocupo o mesmo lugar. Eu vim te visitar. Se você quiser, de vez em quando, pode tomar um cafezinho lá também. É isso, meu filho. É isso. Se prepare. O que explica por que permanecem invisíveis ou inacessíveis à percepção humana comum. Essa característica multidimensional permite que a nave interaja com realidades paralelas que coexistem no mesmo espaço-tempo da Terra. Só que numa frequência vibracional diferente. Vai ser maravilhoso isso daí. Estou ansioso para ver isso acontecer. Atue como uma ponte entre mundos. Ponte entre mundos, Axis Mundi. Conectando dimensões físicas, energéticas e sutis à nossa realidade. Então essa barreira será desfeita. Não vai existir mais. E a interação com essas realidades fará parte do nosso cotidiano. Acesse informações tecnológicas de forma... Acesse informações tecnológicas e formas de vida que operam fora da percepção da terceira dimensão. Interessante que os mundos paralelos, às vezes, eles deixam rastros da sua
existência, vestígios da sua existência, porque às vezes eles ficam tão próximos um do outro que eles deixam rastros materiais da sua existência. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a Tartária. Foi isso, por exemplo, que aconteceu com a HI Brasil. Em algumas épocas ela reaparece e reaparece novamente. Existem várias ilhas, meus amigos, no mundo. Se vocês quiserem, eu posso trazer isso para vocês. Tem vários dados que simplesmente aparecem e reaparecem novamente. Dos mapas. O que é isso? Mundo paralelo. Logo, logo eu vou trazer esses detalhes para vocês. Ativação grupal. Para que ela seja ativada, qual o segredo para ativar esta arca? Que é a cereja do bolo, ou melhor, a nave-mãe, colossal. Para que ela seja ativada ou ligada definitivamente, é necessário que um grande grupo de pessoas vá até o local para sentir a vibração, a frequência. Então, vários agentes psíquicos, com certeza o JP vai ser designado para essa missão, para interagir com essa arca com alta vibração, num verdadeiro protocolo C5. Algo similar. Grupo de pessoas vá até o local e se conecte a ela através da consciência. Quanto mais pessoas se unem em meditação ou foco coletivo no local, mais forte ela se ativa. JP. É claro que a sua meditação aqui também auxilia, mas é necessário que os agentes psíquicos, no caso, agentes P3, vão até lá pessoalmente. Claro que isso aqui é uma gravura, tá, meus amigos? Tá? Mas seria mais ou menos isso aqui. Edgar Cayce, você fora da curva, meu querido. Edgar Cayce. Olha, quanto mais eu estudo Edgar Cayce, mais impressionado eu fico. Muito fora da curva. O profeta adormecido. Com certeza um dos maiores médiuns de todos os tempos. Ele que foi anterior ao Chico Xavier. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Conexão histórica. É como eu falei para vocês e reitero. O papel humano é fundamental. Você tem que se conectar com a sua família de alma, se conectar com os gigantes. Olha quanta missão você tem. Você tem que mudar o campo morfogenético e auxiliar ainda na ativação dessa mega nave mãe que está na Groenlândia. Como o papel humano é indispensável. Conexão histórica. Essa funcionalidade ecoa na visão remota de Edgar Cayce, o profeta adormecido. 1930. Meu pai, ele falou isso em 1930. (96 anos atrás). Sobre a pedra Tuaoi, ou pedra do fogo Atlante. Porque é vermelha, pedra do fogo. Que também era ativada por consciência grupal e manipulava energia dimensional. E que teria uma pedra principal, Edgar Cayce falou que existem várias pequenas pedras, mas existe uma principal. E quando for ativada esse cristal, a nova Atlântida surgiria. Uau! Isso casa perfeitamente com a informação do JP. Eu estudei isso, mas eu tô aqui tremendo, meus amigos. Eu não tô brincando. Porque essa informação é tremenda. É mais do que extraordinária. Eu não sei se essa live vai ter muitos views, se vocês vão compartilhar. Mas independente disso, eu diria que essa é uma das lives mais importantes que eu já fiz na minha vida. Sem sombra de dúvida. A grande vitória dos Chapéus Brancos e a divulgação que se inicia em 2026, JP. George Pablo. Tudo isso é parte do plano dos Chapéus Brancos. Lembra que o JP foi entrevistado há pouco pelo Clayton Mox, ex-âncora da Fox News. Você acha no YouTube. Tudo isso é parte do plano dos Chapéus Brancos. White Hats.
recuperar conhecimento suprimido, desmantelar o sistema de dívida, por isso que vai ter o colapso do sistema financeiro, que será um momento turbulento, mas necessário. É necessário. É como eu havia dito, as dores do parto do novo mundo. E revelar tecnologias que libertam a humanidade. Energia livre, cura total, Mad Beds, viagem estelar e manipulação do espaço-tempo. União com a família galáctica, também. E a união da família galáctica se inicia com o contato dos nossos ancestrais, que são esses gigantes. E assim nós vamos nos conectar com os nossos criadores, não humanos, ou seja, as 24 raças, que foi inclusive identificado pela Phyllis Schlemmer no livro O Único Planeta da Escolha ou Escolhido. Tanto é que, na ocasião, quem iria canalizar o Conselho dos Nove, que são seres interdimensionais, seria o Zé Arigó, aqui do Brasil. Tá? Ele acabou falecendo, aí foi a Phyllis Schlemmer. Logo, logo eu vou contar essa história para vocês, que é maravilhosa também. Lembra do Zé Arigó, do Dr. Fritz? Ele mesmo. JP afirma com convicção, 2026 é o ano da virada total. As arcas, especialmente a gigante da Groenlândia, os gigantes e os orbes, e as bibliotecas subterrâneas são a prova física que vão explodir as narrativas antigas. Vão desmantelar as narrativas antigas. E é interessante, alguém vai perguntar quando o Loirão falar um anúncio, nós estamos sozinhos no universo. Cadê a prova? Aqui, tem uma prova gigante na Groenlândia. Com imagens. Vai lá, filho. Vai lá, televisão, Fox News. Vocês vão ver tudo. Me dê imagens. Pois é, nós temos muito mais do que imagens. Inclusive, você vai também interagir com mundos paralelos. O colapso do velho sistema, petróleo, dívida e controle, abre espaço para abundância, soberania e conexão verdadeira. Principais pilares da divulgação. Reconhecimento da família galáctica. Todo mundo vai ter consciência da sua origem galáctica, que começa com a conexão direta com a Atlântida. Lembrando que a Atlântida era uma civilização que convivia, comungava com seres de outras dimensões, presta atenção, de mundos paralelos e também extraterrestres. Ou seja, entidades não humanas físicas. E essa realidade vai retornar novamente. E a nova Atlântida irá ressurgir, como foi profetizado por Edgar Cayce em 1930. Em 1930. A humanidade como parte de uma comunidade interplanetária. Interplanetária. Medicina avançada, uso de medbeds e IA. Tem gente que tem preconceito com IA, com todas as tecnologias. Inclusive os extraterrestres também utilizam essa tecnologia. Mesmo porque não existe tecnologia ruim, boa ou ruim. Existe tecnologia que é mal usada. Para a cura e extensão da vida. Lembrando que o QFS utiliza IA. O supercomputador quântico usa IA. Inteligência artificial. As próprias medbeds também são operadas através de IA. Controladas por inteligência artificial. Revolução celular. Relatos indicam a capacidade de rejuvenescer células humanas em décadas. E essas informações já são da esfera pública. Já comentei com vocês. Viagens espaciais e manipulação do espaço-tempo. Tecnologias já dominadas em ambientes militares. Sim. Essa percepção do tempo linear será desfeita. Será também um impacto muito grande. Você vai sentir como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. E a consciência será o pilar dessa nova civilização. Será a matéria mais estudada nas escolas e nos campos universitários. O retorno à Lua por meio da missão como Artemis II, que está prevista agora para esse mês de fevereiro. Missão Artemis II.
É visto como parte desse processo de abertura, sinalizando o fim de antigos acordos de sigilo. Lembrando que a Lua é território ocupado por uma civilização intraterrena com característica de indianos, segundo o próprio JP, e a Antártida também. Por isso que esses seres não gostam de serem visitados, principalmente por uma civilização hostil, que é o caso da Terra, não é nós que somos hostis, não os extraterrestres, né? Que queriam, por exemplo, tornar a Lua um local de lançamento de ogivas nucleares. É claro que eles não iriam permitir isso de forma alguma. Por isso que a missão Apolo, essa aqui é a verdade, a missão Apolo teve que ser cancelada. Falou, aqui não, meu filho, aqui vocês não vão fazer essas palhaçadas, não. Não, o quê? Fazer aqui um campo de lançamento de ogiva, não é de jeito nenhum, pai, cai fora. Pega as suas pedrinhas aqui e vaza. Então agora foi feito um acordo. Não, acho que vocês estão mudando, vocês querem um novo mundo, vão divulgar as tecnologias, vão fazer a divulgação. Ah, pois bem, pode voltar para a Lua agora. Agora a gente vai reservar até um espaço para vocês. Esta é a narrativa verdadeira. Esse é o fato. Aí as pessoas inventam cada besteira. Não, porque eram extraterrestres negativos, porque eram greys. Nada a ver. Dr. Greer novamente tem razão. Foi por isso que o homem, né, foi afastado da Lua por quase 50 anos. Por isso. 50 anos. Pois é. E agora vai retornar novamente à Lua. Porque essa é uma questão de lógica. Pensa o seguinte, existem vários denunciantes militares, agora não vou lembrar de cabeça, que falam que, existem dois pelo menos do Dr. Steve Greer, que falam que toda vez que eles tentavam instalar ogivas, núcleo, você sabe o que é, né? Que faz cogumelo, no espaço, os extraterrestres interviram. Agora imagine na Lua, pior ainda, é que não vai mesmo. Aí não vai, mas de jeito nenhum. Por isso que a missão Apolo, o homem nunca mais retornou à Lua. Entenderam? Pois é. A missão Artemis 2 da NASA está programada para ser um marco histórico, previsto para ser lançada no dia 6 de fevereiro de 2026. Será a primeira vez que humanos retornarão à vizinhança da Lua, desde o fim do programa Apollo em 72. Mais de 50 anos, não, gente? É 53, né? 53 anos. Marcando o retorno da humanidade ao espaço profundo. Uau! Por quê? Porque nós atingimos maturidade. Recebemos autorização dos extraterrestres. Agora vocês estão autorizados. Aí vai fazer a divulgação? Aí tudo bem. A gente deixa. É assim. Estamos no limiar de uma nova era. Tecnologias avançadas para todos. Vida longa e saudável. Porque não adianta nada você ter uma vida longa, né, viver 150 anos, capengando, doente. Né, chega nos 80, fica dos 80 até os 150 anos doente. Então é melhor falecer, né, é melhor desencarnar. Interessante que os extraterrestres, eles não envelhecem. Tá? Isso vai acontecer o mesmo com a gente. Então você vai permanecer com o mesmo estado físico que você tem até o seu prazo de validade, né, Eliette? Até que seu prazo de validade dê a hora. Chegue no seu momento. Então é mais ou menos assim. Os extraterrestres têm perspectiva de vida de 200, 300, alguns de 500, 800 anos, e eles ficam saudáveis e ativos até o último minuto da sua vida. Sem doença, sem dor nas costas, sem reumatismo, nada disso. E com as Med-Beds será assim novamente. Então você vai manter-se com aquela aparência jovem de 35 anos a vida inteira. Até o último minuto da sua vida. Sendo ativo. Isso é maravilhoso. Porque não adianta nada viver muito e ficar lá doente, com reumatismo, dor nas costas, não consegue fazer nada. Não consegue andar daqui na esquina. Aí não adianta nada. Realmente não resolve absolutamente nada. União com nossos irmãos estelares. E eu achei que ia falar do Jean Charles Moyennet. Está com 1h40. Jean Charles Moyennet são mais de 70 slides.
União com nossos irmãos estelares. Fim do medo e do sigilo. Meus sonhos infantis eu achei que ia dar tempo. Fim do medo e do sigilo. O futuro não é distopia, é libertação plena. Prepare-se, a verdade está vindo. Ela é mais poderosa, mais bonita, mais transformadora do que jamais imaginava. Esse texto é de minha autoria. Demis Viana. Tá. Aqui. Só que a data está errada. Não escrevi dia 17 de janeiro, não. Tudo bem. Foi um erro. Escrevi, na verdade, isso ontem, dia 30. Tá? 30 de janeiro. Meus amigos, vou começar com a introdução aqui. A gente vai continuar com a nossa live. Tá? Porque se eu for até o fim, vai dar, com certeza, pelo menos mais 1h30. Tá? Com certeza. Porque eu não estou nem um terço dos slides. Eu confesso para vocês, é difícil calcular, porque eu gosto de explicar detalhadamente. E eu não gosto de passar correndo os slides, porque dá margem das pessoas deturparem o que eu estou falando. Então, eu tomo muito cuidado, dou todos os detalhes. Tem claro que nem tudo eu posso dar todos os detalhes, porque aí eu vou ter que ficar recapitulando coisas que eu falei em outras lives, a gente não sai do lugar também, né? Então é importante também assistir o canal de forma assídua. Mas presta atenção. Por que a Groenlândia virou o centro do jogo global? Agora vocês entenderam por quê. Então é muito mais do que terras raras, é muito mais do que área estratégica. E a gente vai entender tanto da esfera geopolítica, por que o Putin simplesmente ignorou, parece estar colaborando, está achando bom que o Loirão realmente está ocupando esse lugar. E aqui, o cristal vermelho da Groenlândia e o legado Atlante. Jean-Charles Moyan. Quando eu vi, alguém vai dizer assim, mas o Jean-Charles Moyan viu o JP. Não, porque a atualização do Jean-Charles veio antes do JP. Então é impossível. Impossível, veio antes. Tá? Então essa alegação não bate. Bem antes. E vejam que isso aconteceu com o Jean-Charles na noite de dia 24 e 25. Ele teve uma visão incrível. Ele viu os gigantes de pele azul em Stasi, na Groenlândia. Mostra o local exato onde essa estrutura está. Seria num grande cânion, exatamente na Groenlândia. Dando detalhes técnicos. E a gente vai destrinchar a profecia do Edgar Cayce. Porque na época, quando o Edgar Cayce falou das pedras, Tuaoi, ou Pedra do Fogo, Pirita, tem vários nomes, nem ele entendeu muito bem. Em 1930, não entendia o que era arca, nem ele entendia. Agora, meus amigos, a gente consegue interpretar. A gente tem elementos suficientes para interpretar o que realmente Edgar Cayce estava nos mostrando, e é incrível! Realmente sensacional. Algo único. Algo que nos emociona, que nos empolga, que nos faz ter certeza que estamos rumo ao caminho certo. Então, na próxima, guarda essa live bonitinho, porque a gente vai continuar a partir daqui. Essas imagens aqui, o lugar exato, tá, meus amigos, aqui, onde está essa estrutura aqui para vocês. Há um grande cânion que tem na Groenlândia, nesse local aqui, fica mais ou menos ao norte da Groenlândia. Tá? Realmente formações fantásticas, com uma precisão incrível, incrível. Vamos falar também dos alemães, vamos falar dos escuros, porque os escuros estão sabotando, eles não querem que o Loirão se apodere dessa tecnologia, porque isso dá checkmate final. Só vou trazer essa informação aqui do Edgar Cayce. O próprio cristal, a pedra Tuaoi, ou pedra do fogo, era enorme em tamanho, em comprimento cilíndrico de forma prismático, cortado em 6 lados. No topo do cristal havia uma pedra angular móvel, usada tanto para concentrar os raios de energia que chegavam, quanto para direcionar correntes para várias partes do interior da Atlântida. Que é a tecnologia básica da Atlântida, a reconstrução da Atlântida. O Edgar Cayce falou, quando a civilização
Atlântida sucumbiu, ela deixou guardada a forma de reconstruir a Atlântida novamente. O que é reconstruir a Atlântida? É ativar os mundos paralelos, outras dimensões, ativar a grade holográfica da Terra. Lembrando que as arcas, o coração das arcas é um cristal vermelho. Ilusão direta à pedra atual. Edgar Cayce. E a grande pedra, que segundo o próprio Edgar Cayce, tinha o poder de ativar a consciência humana. Meu pai do céu, é justamente isso que JP está falando, é justamente isso que Jean-Charles Moyan está falando. Dê o seu like. Na próxima live eu vou destrinchar esse assunto. Tá? A gente vai dar continuidade, porque vai valer cada segundo do seu tempo. Deixa eu retornar aqui, meus amigos. Se fosse um webinário, né, que pudesse parar pelo menos uns 5 minutinhos para respirar, tomar uma aguinha, eu continuar, porque, olha, no mínimo 1h30 a mais. A gente iria até meia-noite, meia-noite e meia. É que no webinário eu faço assim, eu falo 1h30 mais ou menos, né, gente? Paro 5 minutos, depois eu retorno de novo. Numa live ao vivo, isso é impossível. Então peço a compreensão de vocês. Porque queira ou não falar durante 2 horas, cansa a garganta. E lembrando que eu estou me recuperando de uma gripe. Então para mim se torna mais difícil ainda. Tá ok? Gratidão, gratidão. A Cúria Matê criando esse portal entre o céu e a terra. A Cúria Matê está acontecendo. Um portal entre o céu e a terra. Gratidão.